começar a gravar aqui no Zoom. Vamos aprender aqui essa nova tecnologia que eu também estou apoiando aqui. Aí, vamos lá, continuando aí nossa conversa sobre hormônio. A gente parou na história, você estava explicando sobre a testosterona. É o hormônio principal masculino, é isso? É mais característico da masculinidade. Isso, então, quando a gente fala de hormônio masculino, a gente fala principalmente das ações provocadas pela testosterona. Lógico, temos outros hormônios, eles também são produzidos pela glândula adrenal, são hormônios andrógenos, né? Mas a testosterona, sim, tem um papel muito importante na masculinização do corpo como um todo masculino, né? E algumas coisas também uma influência importante na mulher, né? No organismo feminino. A testosterona age, por exemplo, na musculatura do corpo masculino, né? Então, isso torna a musculatura masculina um pouco mais... Ela é mais forte, né? Ela tem uma capacidade de produzir força maior do que a musculatura feminina, porque ela começa a fazer um anabolismo, né, dessa musculatura e começa, então, fazer com que o músculo ele seja maior e isso permita uma maior capacidade de contrair. Já o testosterona também tem diversas funções no tecido ósseo, por exemplo, no humor, no libido. Então, a testosterona tem diversas ações no corpo humano, né? É só a gente verificar o quão diferente é o homem da mulher, né? Certo. Mas a mulher... Ficou claro. Agora, a mulher, por exemplo, ela precisa de testosterona para quê? Para manutenção muscular. Para Isso, equilíbrio, tudo bem. Assim como o homem, a testosterona age também em diversos outros fatores, como ele diminui a massa gorda, né? Ele promove o catabolismo, a quebra da massa gorda, aumento da massa magra. Então, na mulher ele também tem um efeito importante. Só que no homem ele tem maior produção. Então, isso ele acaba tendo maior efeito no homem do que na mulher. O homem com baixa testosterona, ele pode cantar bem? É importante isso, né? Porque a gente sabe que a gente teve na história, né, os castrados, né, que são homens com menor que foram castrados e que não têm a influência da testosterona Travou. sobre a voz. Então a gente tem, né, que pré-púberes, então não tem o efeito da testosterona ainda. Uma vez que você já passou da puberdade, você já tem o efeito da testosterona, por isso você tem aquela oscilação da voz na puberdade. O efeito da testosterona modificando as suas pregas vocais. Lembrando aos ouvintes, cantores aí que estão lembrando que a testosterona no homem é produzida nos testículos, é isso? Né? Então, para quem não sabe, são os testículos, principalmente, que produzem a testosterona, e na Idade Média, na época do Barroco, na música barroca, as grandes estrelas da ópera, da música, eram homens que eram castrados, e o nome deles eram castrati, os castrados, né? Que têm um grande poder de projeção vocal, uma voz forte, potente, com resistência física, mas com timbre afeminado. É importante deixar claro para quem não entende, não é profissional da voz, né? Isso é interessante, pode falar, porque mostra o efeito da testosterona sobre o corpo masculino. O corpo em geral, né? Masculino e feminino, porque uma vez que você tem a presença desse hormônio, já modifica irreversivelmente toda a estrutura no corpo. Então, se a gente for falar desses castrados, ele é um corpo que ele era para ser, né, um corpo masculino completo, só que como você não tem a presença da testosterona, você não masculinizou completamente esse corpo.
Já na mulher, não. Um corpo que é para ser feminino, se você fizer uma suplementação, se você fizer uma, uma, um tratamento com hormônio masculino, com a testosterona, você tem uma masculinização dessa voz, que também é irreversível. Então, são dois efeitos em corpos diferentes da testosterona. E com irreversibilidade, né? Isso, é Então, importante. é importante deixar claro. Então, assim, em geral, as mulheres esportistas e os homens esportistas utilizam testosterona artificial para poder melhorar a performance? Ou o que melhora? Isso sim, é um doping, né? É um doping que é comumente utilizado. Você vê que em crianças, né, principalmente na fase púbere, eles se utilizam de bastante testosterona para modificar a estrutura do organismo como um todo. Então, você tem um ganho de massa muscular, você tem uma diminuição de massa gorda, né, de gordura, você tem na voz, por exemplo, você tem uma voz mais grave, né, uma modificação da musculatura e da caixa dos indivíduos que se utilizam de testosterona. A gente pode falar de diversos efeitos, né? Por exemplo, a calvície é um efeito da testosterona, porque existe uma ação direta da testosterona sobre Sobre o quê? Opa, voltou, Rafael. Sobre efeitos sobre o cabelo, né? Ele promove a queda dos cabelos e aumento dos pelos faciais, dos pelos corpóreos, né? A testosterona tem essa masculinização do indivíduo que se utiliza dele. Então, a gente vê indivíduos, por exemplo, nadadores, que se utilizam muito de hormônio, né, nesses dopings. Você vê que indivíduos com mãos grandes, com estrutura corpórea maior, né, são indivíduos mais altos, com maior força muscular, além do treinamento, né? A gente pode ter certeza que o treinamento modifica bastante essa estrutura. Então, vou trazer uma questão que uma das minhas amigas, que até te mandei, eu já tinha perguntado antes sobre, teve um comentário que ela falou assim, a minha avó saiu de Sandy para Ivete Sangalo em pouco tempo. Uma pessoa que toma doping, né, que tomou testosterona para ganhar massa muscular, uma mulher, e de repente a voz dela mudou ficou pata rouca, pata choque, foi uma coisa. Então você me falou mais cedo que a testosterona age diretamente nos receptores das pregas vocais. Isso que eu quero deixar para os meus alunos, meus amigos cantores, porque quando você, como ela atinge musculatura, né? E a musculatura cresce quando ela tem como é que você falou? Isso é devido ao treinamento, né? Isso. O treinamento fazem microlesões, aí as testosteronas ativam lá esses receptores, e aí há um aumento de massa, não é isso? Aumento de massa muscular. A gente está falando de uma estrutura muito fina que é a prega vocal, mas a prega vocal não deixa de ser músculo, né? Você mesmo falou, é músculo. Exato. É músculo, então sofre influência da testosterona. Então, é isso que eu queria deixar claro para os cantores que não entendem muito de fisiologia, é isso. A prega da mulher que toma testosterona vai engrossar, ela vai aumentar de massa. E ela vai ficar mais pesada, mais densa, talvez menos flexível, talvez, né? Mas ela vai ficar com um tamanho diferente de quando ela não tinha essa testosterona. Então, por isso que a voz fica masculinizada, ela fica mais grave, fica mais pesada, porque a massa da prega vocal fica pesada, não é isso, Rafael? Provavelmente vai ser uma fibra que vai ser mais rígida, né? Então ela talvez vibra menos ou vai ter uma capacidade de controle um pouco mais rígido sobre esse ar. E aí você perde um pouco da sensibilidade, né? Ela se torna uma voz mais grave, uma voz que E mais dura, é né? mais masculina.
Mais dura, porque a prega vocal ela tem um movimento assim, né? Ela tem um movimento de água, Isso, de alga, como é a alga marinha que fala? Aquela, não, como é o nome daquela do mar, isso. né? É, água viva. Água viva. E aí, se ela tá dura, se ela tá muito tesa, como o músculo, quem toma testosterona quer ficar com o músculo duro, tanquinho é músculo duro, e se você Uhum. toma isso, ela vai influenciar a prega fica menos flexível, e que significa que o som fica mais duro, fica em vez de então, sons apitados, viu, cantores? Sons apitados, Uhum. sons duros. Às vezes você vai num local, nossa, que som duro, que som apertado, parece que é empurrado. Por quê? Não há uma mobilidade, tanto da prega quanto dos formantes, que aí já é outra estrutura, aquela estrutura de supraglótica que ajuda na formação do som, que aí molda o som, que é outro assunto. Mas isso eu queria deixar claro. Pode falar. E é legal também que a testosterona também modifica essa estrutura como um todo, porque além de agir na musculatura, ela age sobre osso, né? Então você vê que os humanos que tomam, então, tanto homens quanto mulheres que tomam testosterona, tem aquele queixo mais quadrado, né? Um queixo. Então ele modifica toda a mandíbula, toda a estrutura que compõe a formação da voz. E isso deve promover uma voz diferente do que você tinha antes de utilizar desses hormônios, né? E a gente sabe que no caso de transexuais, né, dos trans, né, que fazem transições, pessoas que nascem com os dois sexos e que acabam tendo que optar por um para o outro e acabam suplementando com hormônios, eles têm uma modificação. Então, eu tenho exemplos, a gente até convidei para uma live uma ex-aluna minha que teve que tomar hormônio, ela vai contar a história dela, mas ela teve que tomar hormônio testosterona durante muitos anos e ela tinha uma voz muito grave. E, na verdade, assim, ela é mãe, ela tem um filho de mais de 20 anos, mas ela é transexual. E aí, quando a gente foi fazer uma videoestrobolaringoscopia nela, lá na Silvia Pinho, eu levei meus alunos para lá, Legal. foi muito legal, porque a gente viu a estrutura dela diferente. Você falou agora, você fez a descrição. É mais larga, mais rígida, mais firme. A voz não chegou a endurecer, mas mudou o timbre. O timbre é diferente, mas ela conseguiu, com o trabalho técnico vocal e tudo, flexibilizar laringe, prega, ressoadores, tudo. Agora, a potência da voz dela é inigualável. Ela tem uma estrutura e ela sempre malhou muito, nadadora, mergulhadora. Ela tem um pulmão, meu filho, uma coisa de louco, um corpo. O músculo dela, ela é toda dura, né? Até o seio dela é dela e assim, ela é toda dura, é bem diferente. E ela se ressente de ter tomado testosterona. Eu me lembro dela chorar nas aulas, sabe? Porque ela sabe que houve uma modificação da real natureza dela, né? É o que você falou, né? Ela modifica mesmo a estrutura, então e é irreversível. Talvez hoje em dia se consiga fazer com cirurgia uma modificação dessa estrutura, mas também não é uma coisa muito natural, né? Mas existe também a sua capacidade de treinar. Você vai atingir o seu potencial devido a um treinamento, né? Que além de você passar por dessa suplementação com hormônio, você consegue treinar essa voz, né? Então, isso você consegue ter uma qualidade melhor de voz, tá? Devido ao treinamento físico. Antes da gente chegar sobre o que a gente pode fazer de exercício e de suplementação, de alimentação para estímulo de hormônio, antes da gente chegar nesse assunto, só para a gente pensar um pouco. A mulher, ela é naturalmente mole, pele, músculo, né? A gente comparando o homem e a mulher, ela é macia, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Até meu filho ficava perguntando, mas por que é mole? Por que o quadril é largo? Então, a gente é preparado para parir, para gerar uma criança para parir, não é verdade? Exatamente. E aí, só que a gente quer ter tanquinho, quer ter isso, quer ter aquilo. Então, o que eu quero dizer? Que talvez a perda da testosterona, a diminuição, deixe a pele mais flácida, né? Não é isso? Mais mole. Exato. E agora vamos tocar na prega vocal. Uma prega vocal também flácida
deixa o som, o wobble, deixa ele balançando. Então, existe um equilíbrio nisso, né? Existe uma Exato. necessidade, tanto de testosterona quanto de estrógeno, para a manutenção da prega, não é isso? E você consegue ter uma vibração que talvez o homem não consiga atingir. Você tem uma maior lubrificação também, que nem eu tinha dito sobre essas estruturas. Então, o ar ele passa com maior fluidez, né? Com menos duro, né? Que nem você disse. Mas, com certeza, tem os benefícios da voz feminina por receber hormônios femininos, né? E aí é interessante você falar, agora você falando assim, tem uma fluidez, as secreções, né? A mulher, ela tem secreções diferentes, então você falou assim, eu até falei assim, a gente A precisa mucosa, isso, de mucosa, flexibilidade na mucosa. Para flexibilizar, a gente precisa estar molhadinho as coisas, né? E aí a gente tem exato. aquela isso, e aí a gente até tocou no assunto assim que você começou ali falando sobre os hormônios, principalmente os sexuais, né? Então, o hormônio atua diretamente nessa parte, né? Diretamente no prazer sexual, isso tudo que estimula o quê? A, a concepção, né? A procriação, isso tudo estimula a vida, né? O nascimento. Então, e eu tenho falei para o Rafael que eu faço uma pesquisa porque a estrutura vocal, que inclusive a gente pode falar chakral, vishuddha, tem uma ligação direta com o Svadhisthana Chakra, que é nosso útero, nosso trato da mulher, útero, vagina, ovário, né? Então, assim, aí a gente lembra, vamos falar da coisa de anticoncepcional e de menopausa, né? A menopausa, o que acontece? Ela fica seca. Por quê? Então, esses hormônios, principalmente o estrógeno, eles permitem uma maior produção dessa mucosa, né? Então, e não é só no trato respiratório, mas a O corpo mucosa todo. como um todo. Então, provavelmente no útero, né, que você vai receber um, um feto, né, e você vai precisar da lubrificação também lá, e você tem todo um preparo para receber esse filho, né? Então, a, mus a musculatura, todo o corpo feminino, ele é voltado para engravidar, ter a gravidez. E quando você tem a menopausa, por exemplo, você tem uma perda desses hormônios que são importantes para procriar, né, para receber o feto. E então, a gente precisa da água, né? Precisa dessa umidade, né? Então, para essa E, flexibilização, né? E eu estava falando para o Rafael que a gente precisa ter uma mobilidade laríngea, né? Não é só muscular, né? Mas laríngea também. A musculatura da respiração, a gente precisa ter força, né? Isotonia e isometria, né? Que é trabalhado, e isso, o Rafael é especialista nisso, ele entende muito bem, esportista, né? Precisa trabalhar isso, mas tem uma estrutura que ele não domina, que é a estrutura do canto, que é a coisa do trato vocal. E que a gente precisa ter, mas aí ele entende, porque a gente precisa ter tudo muito bem lubrificado, porque uma máquina não lubrificada. O que é um carro não lubrificado? Né? O que é uma maquinária que não tem lubrificação? Ela trava, exato. não é isso? Ela trava, É ela causa. exato. Né? Pode falar, Ana. Não, é o que você está dizendo mesmo. Você precisa, para o melhor funcionamento das estruturas, né, para melhor movimentação, você precisa de uma lubrificação ideal. E isso você encontra com uma estrutura feminina, que é uma estrutura mais lubrificada, né, com uma mucosa nos tratos aéreos. Certo. Agora, anticoncepcional. Eu me lembro da primeira vez que a gente conversou sobre isso, você falou assim, nossa, eu tenho dó das mulheres. Lembra? É verdade, é verdade. É uma forma, né, de você inibir tanto a produção do corpo de hormônios, né, e você faz com que a mulher deixe de se preparar para receber a fecundação do óvulo dela. Então, você modifica todos os hormônios da mulher, e isso interfere em todo o resto da vida da mulher, né? Tanto humor, quanto libido,
da estrutura, você tem mais edemas, né? Você tem um inchaço, maior massa gorda, né? Você começa a se sentir mais fadigada. É uma modificação total da mulher devido à não concepção, né? Do feto. É uma pena, porque os homens não passam por esse drama, né? Que é a gente não tem uma reposição para falar, a gente controla a nossa capacidade de fecundar tomando hormônios. Não, só vocês que fazem isso, né? Sendo que a gente passa quantos dias por mês fértil? Então, poucos dias. A gente tem, se você sofrer a fecundação, acho que 2 a 4 dias antes e 2 a 4 dias depois, você pode engravidar. O resto é menstruação, então, quer dizer, tem uma variação de hormônio muito grande para poucos dias de fertilidade. Comparado ao homem, né, isso daí já é uma crítica à indústria farmacêutica alimentar, mas era muito mais fácil dar um remédio para um homem do que para a mulher, que tem simplesmente 4, 5, 6, no máximo 7 dias de fecundos, né? De possível de fertilidade. E o homem não, tem um mês inteiro, ele tem o tempo todo, né? Então, é uma competição. Mas, assim, agora, vamos para os efeitos colaterais. Você falou baixa de libido, presente. Quem tomou anticoncepcional sabe. Engordar, edema, presente, inchaço. Tive. Mau humor. Mau humor. Aliás, a oscilação do humor, né? Tem horas que você está na ovulação, você tem, nossa, todo mundo é lindo, todo mundo libido, tal. Dias depois já não quer mais. Se você quer se entupir de chocolate, a autoestima vai lá embaixo. Então você tem uma modificação do humor. E olha só, a baixa da libido é o quê? A libido baixa e você também não produz secreção. Você não produz o muco, você não tem muco, não tem, você fica uma sensação mais seca lá embaixo e aqui também. Aí que eu quero chegar. O anticoncepcional atrapalha a mulher, a projeção vocal, atrapalha a qualidade vocal. Às vezes não é tão perceptível, às vezes é, né? Não é isso? Isso é verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente... eu me lembro que eu tomei, e quando eu parei de tomar, até te contei, falei, parei de tomar. Aí encheu minha cara de espinha, eu me senti a pele bem mais oleosa, macia, flexível, fiquei me sentindo mais mole, estava meio musculosa, meio, né? Aí me senti mais mole, aí senti assim uma coisa mais libertadora, comecei a sentir uma coisa boa, a libido aumentou, gente, que coisa forte. E senti aumento realmente de secreção, o que é assim, a espinha é ruim, é claro que é ruim, mas você tá, a ginecologista até falou, Thaís, demora 3 a 4 meses para regular o teu equilíbrio hormonal, para regular de novo. Porque você estava tomando uma bomba durante mais de um ano e a coisa embolou uma bomba. Gente, é uma bomba. Anticoncepcional é uma bomba. É uma bomba. Tá aí o especialista falando. Desculpa, mas né? É uma carga hormonal que vocês não estão preparados para sofrer durante o mês. E vocês tomam o mês inteiro, né? É um negócio... lógico, tem uma injeção que você toma ou você pode tomar em pílulas. Mas mesmo assim, é uma carga hormonal que vai te mudar toda a sua estrutura, né? É uma coisa pesada, não é uma coisa muito fácil de se lidar. Você percebeu isso quando você estava trabalhando com time de vôlei e tal? Você percebeu alguma diferença de performance com quem toma anticoncepcional? Você vê que a mulher ela não tem sua potência máxima e você tem também as variações que você vê no humor dentro de um grupo, né? Você vê que é difícil falar, mas o hormônio vai modificar o seu humor, então ele vai influenciar na sua capacidade máxima, na sua capacidade de ouvir, né? De processar toda a mensagem que está sendo dada, e aí você
acaba sempre entrando em atrito, você acaba tendo que ter um jeito mais correto de conversar, de entender de lidar com essa situação. Então, ele atua não só na tua relação, ele atua nas tuas emoções, né? Que ele vai atuar nas emoções, ele atua na relação consigo mesmo. Você falou uma coisa que talvez tenha um conflito mental Sim. interno, e atua na relação com o outro. Óbvio que isso atrapalha a felicidade da pessoa, vamos ser bem sinceros, que atrapalha, né? Exatamente. É Né? verdade. E é um grupo, né? Quando você fala no meu caso, que eu treinava meninas, é um grupo. Então, uma influencia a outra e te influencia, né? Você Conta um tem que caso, tratar deu o grupo BO, deu como um todo. BO. Dá BO, É, né? Dá um monte de BO. Fala aí, Rafa, conta. é verdade. Mas a gente está aprendendo ainda que lida, né? Como é que você faz para manter um grupo unido mesmo tendo umas variações hormonais. E às vezes é inexplicado, né? A gente não pode falar, você está não está desempenhando todo o seu potencial. Talvez ela esteja passando por um ciclo difícil na menstruação. É complicado a gente fazer essa adequação, né? Então, aí vamos lá lembrar que, assim, quando a mulher está sem anticoncepcional, ela tem um ciclo, né? As suas 4 luas, vamos falar assim, né? E depois tem uns vídeos aí de mulheres que falam sobre isso, porque você deve ter percebido nesse ciclo como que dá para trabalhar mais, né? Onde que dá para puxar, fazer um treino mais pesado, Exato. e qual que tem que relevar? Onde é que é? Onde é que dá para pesar mais? É na TPM? É depois? Como é que é? Você tem um período de menor atividade quando você está na TPM, né? Que é uma queda drástica dos estrógenos, né? No período Pré-menstrual. queda drástica da progesterona. Então você tem uma queda dos hormônios. Isso faz com que a mulher ela desanime, fique com menor vontade de desempenhar o seu máximo. Então, na fase de você do pico hormonal, uma fase ótima, por exemplo, uma competição, que a mulher está com uma capacidade aumentada, né? Ela tem uma influência dos hormônios para desempenhar um melhor papel. Isso é interessante. Ó, você falou, então, a gente tem que lembrar, olha como o hormônio ele influencia a emoção, né? Então, Exato. gente, vamos lembrar, o hormônio influencia a emoção. Então, se você está com baixa de hormônio, está desequilibrado de hormônio, às vezes a depressão, não é isso? Né? A falta de alguma coisa, não é isso, Rafa? Exato. Não, e para vocês também, cantores, acho que você sente a modificação da voz conforme você se sente um pouco talvez mais seca, ou a garganta mais seca, ou uma indisposição, ou uma voz mais fadigada, porque por causa da queda do hormônio, né? Isso é importante para vocês se autoconhecerem. Hoje vai ser um dia que eu vou precisar fazer mais força para ter a mesma qualidade de som que eu tenho normalmente, né? Ótimo, aí a gente chega num ponto, Rafa, que aí você fala assim, não, tem um alto e baixo e tal, mas às vezes você está numa competição de canto, que está numa sequência, eu falo assim, ai meu Deus, vai ser bem na hora da minha TPM, o que eu faço? Eu vou tomar um hormônio. Não, calma. Como a gente estimula a produção dos hormônios? Isso que eu queria falar, assim, agora. A gente pode pular já para essa parte ou não? Eu acho que, em momento algum, você falou em suplementação, né? Você falou, né? Você muito pelo contrário, você, nossa, anticoncepcional é uma bomba, né? Você tem esse cuidado. E aí você tocou num ponto assim, se autoconhecer. A mulher tem que se autoconhecer para ela poder melhorar a performance dentro dos ciclos dela, né? Exatamente. Não, e a suplementação, lógico, você tem toda uma capacidade de estimular a produção de hormônios. Viva! Mas Chegamos no assunto que eu quero, vai! Como que a gente estimula a produção de hormônio? Você tem alguns fitoterápicos ou alguma coisa, alimentos que, por exemplo, que estimulam a produção de hormônio. Por exemplo, a soja, né? Conforme a gente vai tomando, tem esses leites de soja, né? Esses iogurtes derivados da soja, ela
já saíram artigos que elas estimulam a secreção de hormônio de estrógeno, né? Então, isso permite que talvez você consegue controlar o nível de estrógeno em alguns momentos. Lógico que não é um pico, né? Você não vai ter um pico, você vai ter uma modulação importante, mas você não consegue, né, fazer um aporte como deveria ser. Você consegue melhorar a qualidade, a secreção desses hormônios, né? Lógico, tem outros alimentos. Acho que você deve conhecer algum, né? Você utiliza algum? Eu recentemente, né, descobri os poderes do inhame, Yeah. da cúrcuma, ou açafrão da terra, e da maca peruana, né? E a A maca marca peruana, peruana, exato. você Já já... é muito utilizado pelos chineses. Os chineses, eles se utilizam muito desse, dessa raiz, né? É um tubérculo, não é? É Então, uma você raiz. tem tem alguns estudos que utilizam tem até alguns suplementos que utilizam desse material para poder estimular a produção de hormônios. Aí, assim, a gente comentou, perguntei se você conhecia algum estudo sobre a yoga hormonal, né? Porque tem um ramo Isso. já mais antigo da yoga, que trabalha os asanas e pranayamas diretamente para a estimulação de glândulas, para estimular a produção de hormônio. O que você sabe disso? Não, esse eu não tenho conhecimento sobre essa cultura, essa ciência oriental, mas se você Mas me você falar, falou, vamos ver se eu... mas você me Ah, falou que é o seguinte, que o fato de meditar, de acalmar, ajuda sim. a liberar Ah, sim, estresse, é não. isso? Você tem a produção natural de hormônios. Se você é uma pessoa estressada, por exemplo, tem alto nível de cortisol, né? Você consegue controlar toda a sua, por respiração, por, né, baixar a sua frequência cardíaca, você consegue controlar a sua ansiedade, o seu nível de estresse, né? Lógico, tem a medicina oriental que fala de você fazer uma meditação para você controlar a respiração, né, você ter uma paz, né, interior que vai permitir você não entrar num estado de estresse que você libera muito hormônio, né? Então, Principalmente o quando você está... cortisol, que é um hormônio. Isso, cortisol, é esse, né? Quando você está estressado, você libera cortisol. Exato. E aí os chineses, e eu pratico o Qigong, né, que foi o que eu usei no doutorado, eles falam que quando a gente tem muito cortisol, então as nossas emoções negativas, que isso depende do ponto de vista, né, raiva, tristeza, ódio, liberam muitas toxinas que vão se depositando nos nossos órgãos internos. Raiva no fígado, medo nos rins, tristeza no coração, pulmões, depressão. E aí eles, inclusive, têm os Six Healing Sounds, né? Que eles falam os sons de cura, de liberação. Que aí, um dia, eu vou ensinar, que é o Rash. Tem uns sons muito simples que você faz através de um chacoalhar e que libera essas tensões. É que é muito interessante, porque libera a emoção, libera o estresse, e aí você mantém um equilíbrio, mantém uma calma e um nível de felicidade, né? Então, esse é um dos caminhos. Tem o Qigong, tem a Yoga, e a Yoga faz uns asanas pressionando glândulas, que para a ciência é uma coisa meio louca, né? A gente vai procurar estudos, né, Rafael, você? Isso é uma coisa, Sim, vamos. mas que já existe há muito tempo, e o que eu quero dizer é que minha professora de Yoga, ela não, assim, ela aparenta 20 anos mais nova do que ela é. Né? Então, alguma coisa tem nessa yoga. Ela não faz nenhuma coisa plástica, ela é maravilhosa, tem alguma coisa aí. A outra coisa que eu quero falar, vamos falar assim, a estimulação de hormônio com visualização. Por exemplo, quando você vê uma mulher bonita, ou quando uma mulher vê um homem bonito, quando vê uma pessoa que te atrai fisicamente, o que acontece? Não é um estímulo hormonal? Sim. Você pode, por exemplo, você tem uma visualização, você pode ter uma capacidade de processar essa imagem no seu sistema nervoso. Então, essa imagem vai para sua memória e você começa a associar essa imagem do belo, né, com prazer. Então, você consegue fazer com que uma imagem
se associe com prazer e isso faz estimular a liberação, por exemplo, de hormônios. Por exemplo, a ocitocina, que é o hormônio do amor, a gente chama, né? Que é o hormônio que você libera quando você está amando, quando você está apaixonado. Então, você visualizar a pessoa que você começa já a se sentir com mais eufórica ou com mais desejo. Então, é uma imagem te produzindo liberação de hormônios. Eu me lembro da ocitocina bastante quando eu estava grávida e quando eu amamentei, tá? Exato. Foi Não, quando... e como tudo, por exemplo, o berro do bebê, você associa com desespero. Então, você começa a liberar estresse quando a criança começa a chorar. Então, você sempre está associando diversos fatos fora do seu corpo e começa a liberar hormônios ou neurotransmissores que vai te fazer agir, né? Vai fazer você ter uma resposta, né? Então, o que tu tá me dizendo, se eu visualizar uma imagem prazerosa, gostosa, vamos lá, vamos abrir o jogo. Se eu achar um homem maravilhoso, gostoso, cheiroso, daquela coisa, se eu imaginar isso pode simplesmente me causar a produção de uma ocitocina. Por exemplo. Então, vamos ser sinceros, né? A gente tem o pornô da vida, né? Que é muito comum para a macharada toda. Então, o pornô estimula a pessoa a sentir tesão, e tem a sequência que você já conhece. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou trazendo isso? E mais do que a gente ter uma suplementação, se a gente tem uma constância de manter a paz, meditação, calma, e manter uma visualização de coisas que te tragam alegria, prazer, conforto, tesão, né? Exato. Talvez eleve a produção hormonal, talvez qualidade de vida. Como é que é isso? O que você acha? Exato. Pelo contrário, também funciona. Se você tiver uma vida muito estressante, uma vida que precisa toda hora ficar respondendo, ter uma resposta inadequada ao que deveria estar acontecendo, por exemplo, trabalhar à noite, né? Uma pessoa que trabalha à noite, ela tem uma modificação de toda a estrutura e do metabolismo dessas pessoas. Então, uma coisa vindo de fora pode também influenciar a sua qualidade de vida, né? Uma pessoa que dorme bem, que tem uma produção de melatonina adequada, também é importante. Então, uma pessoa que se alimenta bem, tudo vai influenciar na produção de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores que vai te melhorar a qualidade de vida, né? A gente tem que pensar com tudo. E aí você falou agora sobre a alimentação boa, porque você tinha me falado sobre nitrogênio. Isso. Por exemplo, um estudo que foi desenvolvido na Suécia, ele fez uma suplementação aguda de nitrato, que é o NO3. É um composto rico de nitrogênio. E ele vê que esse estudo, após 2 horas e meia de suplementação, você tem uma diminuição da pressão arterial, uma diminuição do consumo de oxigênio. E isso vai permitir o quê? Que quando você for desempenhar um papel que necessite dessas funções, por exemplo, cantar, você precisa de um consumo de oxigênio um pouco mais baixo, de uma capacidade de apneia maior, né? Que você trabalhe sem a reposição do oxigênio, você vai ter essa capacidade aumentada e isso vai te fazer desempenhar um papel melhor. Então, a suplementação desse pequeno, essa pequena molécula é capaz de modificar o seu desempenho, né, durante uma atividade física. Nesse caso foi em apneia, mas a gente pode extrapolar para outros exercícios, né? Mas é bom você falar de apneia, porque eu falei para o Rafa, né, o que a gente faz de exercício vocal. A gente faz bastante exercício de vocalizes em apneia, longas frases, né? Então, eu tinha até separado aqui. É importante, assim, para o cantor, ele manter uma qualidade perene, né, do fluxo de ar, para manter a ligadura, o legato, que a gente chama da frase musical. Então, por exemplo, vamos fazer... às vezes a gente faz um longo vocalismo, né?
Esse é o grande vocalize que o Caruso fazia. É um grande vocalista. Você leva um tempo para treinar, né? Então, a gente precisa de apneia. A gente precisa... Outra coisa. A gente precisa dele porque tem frases da música brasileira que a gente... Que seu amor seja só meu de mais ninguém, que seja meu todinho meu de mais ninguém. A gente precisa de uma frase longa. A gente não fala. Às vezes a gente fala e se sufoca. Não, mas para cantar não dá para se sufocar. Então, para ajudar, e essa apneia, você acha que é o nitrogênio, né? O nitrato, NO3, pode falar, junto com o exercício físico, que, né? Vocal, né? Lógico. Você precisa preparar toda essa estrutura. Não adianta eu, que não conheço, não tenho a capacidade de sair por aí cantarolando o que eu quiser. Eu tenho que preparar toda a estrutura. E aí, como vocês, né, são atletas, né, que precisam de uma maior performance da estrutura para poder desempenhar um papel, vocês precisam treinar toda essa estrutura, né? E isso pode melhorar a capacidade com uma suplementação com nitrato, né? Então, a gente encontra esses nitratos em alimentos como carne, queijos e alguns vegetais escuros, né? Por exemplo, couve, né? A gente tem essa quantidade de nitrato que a gente pode consumir, e isso pode melhorar uma performance de vocês, ou não precisar utilizar todo o seu potencial para chegar nesse. Ótimo, falando sobre todo o potencial. Legal isso, hein? A voz, né? Então, você utiliza muito da sua capacidade. Então, você tem a capacidade torácica de armazenar ar, né? E você manter uma duração longa da voz, né? Ou de uma intensidade que você tem que desempenhar. É um papel de, assim, uma altura muito maior, ou uma força maior para cantar. Então, é isso que você tem que saber controlar, tanto a intensidade da voz quanto a duração, né? Quanto o volume dessa voz. Ótimo, eu tô lembrando que a gente anotou isso, porque você falou que controla com percentual, né? Isso é importante, porque como a gente fala de exercício físico, exercício para ser treinado, a gente tem que sempre ter um referencial, e esse referencial a gente chama de 100%, é a sua capacidade máxima. Então, você pode ter um 100% de intensidade, que é a força que você vai precisar. Você fala, nossa, isso daqui é meu 100%. Daqui eu não consigo mais. Eu preciso treinar para fazer virar um 110. Ou então a duração, que é, eu consigo cantar uma parte de uma música em 30 segundos. É a minha capacidade máxima. Então, meu 100%. Aí eu vou treinando relacionado a esse referencial, a esse 100%. Ótimo, olha só, e o trabalho do cantor lírico e de musical é esse, da gente sempre expandindo e ampliando a nossa potencialidade. Só que tudo isso tem um equilíbrio. E aí eu trago da yoga um conceito chamado ahimsa, que é não violência. Como que a gente pode ficar ampliando essa capacidade sem trazer um dano para a gente, né? Com o overtraining que você falou, que causa lesão. A questão é, como é um treinamento, você pode ultrapassar limites. Se você não descansar, se você não se recuperar desses limites que você ultrapassou, você pode causar uma lesão importante e isso incapacitar a sua atividade. O ideal é você controlar muito bem a intensidade e duração do treinamento para você fazer uma melhora na sua capacidade, tanto aérea quanto controle fino. Sempre com muito descanso e muito preparo, com aquecimento, com retorno ao volume natural. A gente tem que sempre preparar muito para fazer essa atividade que você desenvolve. Nunca está no máximo, sempre, né? Então, se você está treinando no seu máximo, tem que ter o tempo de regeneração muscular. Vamos lembrar do bíceps, né? Não, como que faz um treino de bíceps, né? Você tem que ter um tempo de regeneração, não é isso, Rafa? Perfeito. O nosso corpo humano, ele depende de
você dá o estímulo, que aí a gente fala, por exemplo, na academia, qual que é o estímulo? É pegar peso, ou é correr meia hora. Então, esse é o estímulo. Só que se você correr meia hora hoje, meia hora amanhã, meia hora o mês inteiro, vai chegar uma hora que a sua capacidade vai diminuindo. Por quê? Não por causa que você não está treinando. Você está treinando, só que você não está se recuperando do treino anterior. E isso serve para a voz também. Você faz um 100% num espetáculo e você não se recupera do espetáculo anterior, já faz outro espetáculo. E aí aquela sua capacidade de regenerar começa a diminuir. Chega um momento que você entra em fadiga, você entra em déficit e aí incapacita a sua voz, né? Tudo isso pode ser controlado, isso que é importante. Então, isso com uma pessoa que entende de voz, com um vocal coach, né, com uma pessoa, isso pode ajudar. Então, assim, em todas as profissões, mas trazendo a brasa para a gente que é cantor do teatro lírico, né, então tem o caso da Julie Andrews, né, que ela perdeu a voz, e ela fala que ela estava estafada cantando na Broadway, direto, era para cantar 70 apresentações, ela cantou 120 e poucas apresentações, e a gente vê colegas que acabam, bailarinos e cantores que acabam overtraining, fazendo overtraining, né, usando mais do que o seu máximo, durante mais de 5 apresentações por semana, e não tem o tempo suficiente para o repouso. Então, eu vivi essa possibilidade, né, eu fiquei quase 500 apresentações de Fantasma da Ópera, e tinha vezes que tinha 2 apresentações no mesmo dia, às vezes eu tinha mais uma coisa para cantar de manhã. Então, eu ficava estafada, e aí, às vezes não tinha tempo de recuperar. Aí eu tenho as minhas mágicas, né? Meditação, tipo um repouso diferente, chá, blá, eu tenho toda a minha maquinária, né? Né? Mas aí tem gente que não tem. E tem como a Julie Andrews, ela inclusive tentou operar, mas deu uma lesão irreversível na prega vocal. Por causa do quê? De overtraining. Exato. Isso no nosso meio, né, que é o controle da carga, da intensidade, tem que ser muito respeitável. Assim, você tem que passar esse limite. É importante que você, às vezes, faça 110 em vez de fazer só 100. Porque o nosso corpo, ele precisa de estímulos. E, às vezes, o estímulo tem que ser grande mesmo, tem que ser maior do que o esperado. Por quê? Porque o nosso corpo, quando vai se regenerar, ele vai se regenerar melhor. Ele vai ter uma capacidade de se adaptar ao estímulo, né? Se a gente, por exemplo, se treinar a sempre 70%, por exemplo, a gente nunca vai chegar a ter uma ótima melhora da capacidade. A gente vai se acostumar aos 70%. Nosso corpo se adapta muito bem, né? A gente se regenera para se adaptar. Isso. Por isso que o personal trainer sempre chega e fala, não, tem que puxar mais, agora tem que puxar. Aí você fica uma semana doído e tal. E aí é o controle, é isso que a gente tem que fazer direito, que é te dar a carga, te dar o estímulo e saber o quanto que você precisa de repousar para fazer essa melhora da sua qualidade. Então, é legal você, às vezes, ultrapassar o limiar, mas com muita sabedoria. E a sabedoria está dentro da pessoa. E isso que eu falo muito para os meus alunos, né? Então, às vezes, eu quero cantar um papel que não é para minha voz agora, mas é legal você já começar a cantarolar isso. Dammi la bruscile parola. Você fazer aquele exagero, eu vou fazer potência, trabalhar a potência da minha voz, né? Bastante laringe baixa, que tem que ter que gasta muita energia, laringe baixa, esse controle, a impedância, né? Intercostal todo aberto, essa coisa, gasta muita energia. Mas eu não consigo fazer isso durante 2 horas, quando eu estou treinando, quando eu estou me preparando. Então, eu já sei que esse meu treino vai ser o quê? 15, 20, 30 minutos de porrada, 20, né? De potência. Aí, eu até sinto, falei, opa, hora de parar. Para. Às vezes, eu fico 2 dias sem cantar para poder recuperar. Exato, porque é importante você se adequar tanto à intensidade, né, que você diz, porrada, é quando eu vou precisar realmente da voz, e aí eu dou 100,
110%, 120% dessa capacidade. E também da duração, né? Putz, eu preciso fazer um mês inteiro de espetáculo. Como eu preparo minha voz para um mês de espetáculo? Quanto tempo eu tenho que descansar depois desse um mês de espetáculo? Você diz que é individual, existe essa subjetividade. Tem gente que se recupera muito mais rápido, mas tem gente que não. Tem gente que demora para se recuperar desse um mês de espetáculo, demora de se recuperar da intensidade da voz. Então, isso tudo tem que ser muito bem controlado, não pode sair por aí fazendo o que acha e achar que vai dar tudo certo. Às vezes, você faz uma lesão grave na sua voz, né? Inclusive, para preparar óperas, às vezes são 3 atos de ópera, digamos, wagneriana, que é super pesada, que estraga a voz, que tem uma fama de acabar com a voz da galera. Por quê? Porque como que você vai trabalhar isso? Você tem que trabalhar a intensidade, que é a potência, e a durabilidade. Qual que é a outra palavra? Volume, né? A duração. Volume, que é a potência, e a intensidade, que é a duração. É isso? Isso. Isometria e isotonia. Isso. Isometria e isotonia. A duração é quanto tempo que você vai manter essa voz. Resistência, Isso, né? resistência. Então, são 2 coisas diferentes, mas que o cantor lírico e o de teatro musical precisa, né? E aí a gente tem, quando você vai cantar 4 horas de ópera wagneriana, que eu tenho que cantar nessa potência, quanto tempo eu tenho resistência? Quanto meu organismo aguenta, mantém de energia? Né? Eu estou cantando o Verdi, na verdade, que essa ópera é uma ópera cansativa para a ida. Mas o meu corpo está preparado. Acordei amanhã, vou cantar uma Maída. Não. Se eu não tiver um treinamento de pelo menos 1 mês, 2 ou 3, né, mantendo esse treinamento, de manter essa resistência nessa potência, eu não consigo chegar viva no final. Eu com certeza vou ter um desmaio. Exatamente. Né? Ou uma lesão séria, né, nas pregas vocais, e isso pode te deixar um bom tempo na geladeira, no limbo. Na geladeira, exato. Porque assim, na hora que acaba, a gente perde energia, a musculatura intercostal, a primeira que entra em colapso, a gente perde a potência do ar. E o que acontece? A nossa mente manda o estímulo para a laringe trabalhar, para a prega, que é uma estrutura muito sensível, sutil. E aí ela começa a forçar. Quando começa a forçar, aí que dá as lesões de prega vocal. Então, ela não tem a energia, entendeu? Aí dá calo, edema, aí coisas às vezes irreversíveis da prega vocal. Então, é muito legal você falar isso sobre isometria e isotonia. Todos os hormônios estão muito interligados à manutenção e flexibilização disso, né? Exato. E a gente precisa lembrar também que outros exercícios, né, o exercício da saúde como um todo, né, é importante para você manter uma qualidade durante o espetáculo, né? Tem gente que dança e canta, tem gente que precisa ter um fôlego maior, então o trabalho de apneia, que nem eu disse, você tem uma capacidade pulmonar muito maior do que os outros seres humanos normais, né, que nem eu. A gente não tem esse preparo que nem vocês devem exigir, né? Vocês trabalham com o corpo e vocês precisam que ele seja preparado para tal, né? Um preparo bem duro. A gente falou bem no começo da nossa primeira live a história da saúde global, né? Você falou, me mostra os exercícios, eu mostrei e tal. Eu falei, então, mas o mais importante para o cantor lírico é a saúde global. Se ele, né, ele tem que ter um aeróbico em dia, é tudo. A alimentação aeróbica, a cabeça boa, né? Eu acho que a cabeça... Mental, né? A parte mental também é muito importante. Exato. E a gente tinha falado, inclusive, sobre como é o nome? Neurotransmissores, né? Que existe um enlace entre os hormônios e os neurotransmissores, né? Que eles trabalham, o sistema nervoso central, né? Trabalha em conjunto, né? Isso, Rafael? Tem jeito. Sim. Você tem que ter um trabalho do metabolismo, né? Que a gente fala do consumo de glicose, de oxigênio, muito importante, mas também tem que ter uma capacidade
saber lidar com a situação, né? Um estresse que é, por exemplo, se apresentar para dezenas de pessoas, milhares de pessoas, que é um estresse que a gente não está acostumado. Então, você vai evoluindo conforme a sua experiência, que a gente acaba aprendendo por experiência, não por preparo, né? E o medo e o nervosismo eleva cortisol, não é isso? É algo que a gente chama de bater ou correr, né? Então a gente se depara com o medo e aí o que a gente faz? A gente enfrenta esse medo ou a gente corre do medo? Às vezes isso é importante para desempenhar um bom papel. Você vê muitos profissionais desempenhando muito baixo, por quê? Devido ao estresse. Ele não está preparado para aquela situação. E você vê pessoas que estão mais preparadas, mas são que não têm uma capacidade tão boa, mas estão mais preparadas. E isso torna ele pessoas campeões, se torna situações que você fala, opa, ele ganhou porque ele estava melhor preparado mentalmente ao invés de preparado fisicamente, né? Então, a gente fala muito, talento é uma pequena parcela, né? O talento é uma pequena parcela, né? Eu sei que a ciência e a academia sempre vai falar assim, é mais mental, é trabalho, mas assim, é uma capacidade emocional, na verdade, né, Rafael? Tem uma coisa, é inteligência mental, é inteligência meio emocional mesmo, você conseguir manter a calma e no momento de alto estresse, acho que vai te dar longevidade, né, não? Ô, louco, isso é muito importante. Aliás, talvez o que você fala de talento é muito pouco, assim. Tudo que vocês passam é treinável, né? Vocês precisam, uma pessoa, tudo bem, ela pode ter nascido com uma voz linda, mas você tem que chegar numa voz que melhorar essa qualidade dessa voz, né? Se melhorar, se ela tiver uma voz linda, mas chegar em público, ela sofreu um estresse e não conseguir cantar, não adianta nada, não vai ser um profissional né, ótimo, né? Ele vai ter que saber lidar com estresse, lidar com pressão, com desgaste, né? Então, vocês são atletas, vocês precisam estar em ótima performance durante muito tempo, durante diversos ensaios, diversas apresentações. Isso é importante para vocês também, se preparar para tudo isso. Nossa, maravilhoso. Então, vamos elencar, vamos finalizar. Nossa, 57 minutos. Não sei como é que o Zoom deixou, mas tudo bem. Ótimo. Vamos finalizar essa live. A gente vai jogar na rede e vamos aguardar as perguntas, né? Que a gente, de repente, responde de outra forma. Mas vamos finalizar assim. Uma coisa importante, você falou da soja, mas a soja, ela não tem um link com o câncer, de estímulo do câncer? Na verdade, ela tem uma ligação, mas o câncer é uma doença ainda muito obscura. Você vê profissionais, atletas de alto potencial com câncer, e você fala, nossa, mas ele é um atleta e tem câncer. Ou então você vê pessoas que fumam, que têm uma vida muito irregrada e não desenvolvem câncer. Então, câncer você pode estar muito exposto, porque ele pode ser um fator relativo à saúde, à saúde que você tem, né? Mas também é muito Não é determinante. imprevisível, né? É imprevisível. Não posso linkar, falar, soja vai te causar. Depende de muitos fatores. É muito. Tá. Então, vamos lá. Então, a gente consegue, para manutenção ou então estímulo hormonal, né? A gente chegou a falar bem rápido da menopausa, mas será que a gente ajustando a nossa alimentação, regularizando nossos exercícios físicos, né? Mantendo, talvez, práticas de meditação ou visualização, né? Será que isso pode melhorar a estimular? Exato. Porque você tem hormônios, você tem a perda de hormônios importantes, né? Que isso vai te modificar toda a estrutura. O exercício físico, uma alimentação adequada, uma meditação, isso vai retomar as suas
por outros mecanismos que não é basicamente hormonal, a sua capacidade funcional, né? Que, por exemplo, quando você tem perdas hormonais importantes, você começa a engordar. Por quê? Você tem um acúmulo dessa massa gorda, né? E o exercício físico, não só via os hormônios sexuais, né? Ele estimula a perda de massa gorda e estimula a massa magra. Quer dizer, você começa a emagrecer e começa a tonificar essa musculatura, que pode ser uma alternativa para a substituição hormonal. Certo. Entendeu? E eu estou lembrando aqui da gente dizer assim, autoconhecimento é essencial, né? Porque o autoconhecimento é que vai te dizer, você, ouvindo o seu corpo, consegue saber o seu limite de treino. Exatamente. Né? Ouvindo o seu corpo, você também sabe o limite de alimento, o que, né? Você consegue também ver, esse alimento é melhor para mim, né? Couve, mineira e brócolis e tal, você sabe. Eu vou até pedir para você falar com meu filho, porque ele não está querendo mais comer couve, entendeu? Mas assim, que isso ajuda, estimula, tem nitrato e ajuda a respirar melhor, a capacidade. Mas o autoconhecimento junto com todo, o autoconhecimento é essencial, né? Porque aí você consegue buscar ferramentas que ajudam você a ser mais feliz, não é isso? A gente tem que sempre buscar um balanço, né? E acho que o exercício físico ele tem que ser uma coisa prazerosa que a gente vai cada vez mais fazer. Não pode ser uma coisa que a gente não vai, a gente faz por obrigação ou faz porque isso vai melhorar a minha saúde. Tem que ser uma coisa que a gente tem que aliar os dois, né? A gente tem que ter fazer um exercício físico que ele seja prazeroso, e aí você precisa encontrar um exercício físico que é ideal para você, né? Você tem que saber se ouvir e falar, esse exercício físico me dá saúde e é prazeroso, né? Ótimo. Obrigada, Rafael, que lindo! Obrigado você, foi um prazer, adorei. Tomara que tenham outras lives e a gente possa continuar esses debates. Vamos responder as perguntas de todo mundo. Beleza! A gente dá um jeito e parabéns, adoro o seu trabalho, sou seu fã e até a próxima. Obrigada, beijo, querido, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.